A paz do Senhor, queridos eleitos. Oh, maravilha. Tudo na paz, amados? Glória a Deus, né? Peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e deixe seu comentário, tá bom? Quero compartilhar com amados irmãos. E aqui em 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 7, que diz: o cântico das mulheres indigna Saul. Olha só, irmãos, como estamos falando aqui do vencendo os inimigos, né? A Bíblia nos relata que Saul, ele foi um grande perseguidor de Davi. E aqui diz no versículo 7: as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino, né? Então, a gente já consegue ver, né, Saul já indignado com Davi, né? A Bíblia fala que Davi tocava harpa, né? E o espírito mau que estava em Saul se retirava. Mas aqui no versículo 11 diz assim: e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, se não me falha a memória, eu acho que Davi foi perseguido aí uns 10 anos por Saul, amados. Indo para um lado e para o outro, Saul enciumado, perseguindo a Davi. E foi um inimigo difícil, né? Porque ele perseguiu Davi bastante. E eu pergunto a você: tem alguém te perseguindo? Tem alguém lutando contra a tua vida? Tu vai falar assim: claro, pastor, isso é normal, né? O diabo sempre luta, então ele vai usar pessoas, né? Então, por que Davi era perseguido por Saul? Saul, queridos, olha só como Deus fala profundamente. Saul foi um rei que foi escolhido, né? O povo queria um rei, e Deus permitiu Saul que fosse rei, né? Então Saul, vamos dizer assim, Saul, ele profetizava, vamos dizer assim, vamos conjecturar que Saul andava com pessoas honestas, que Saul obedecia a Deus no começo, né? Só que chegou um tempo que Saul não obedeceu a Deus verdadeiramente, que está aqui no capítulo 15, né? Deus deu uma ordem a Saul e ele não fez conforme realmente Deus tinha mandado. E ele foi oferecer sacrifício a Deus, né? Queria oferecer a Deus sacrifício com os despojos. A Deus enviou o profeta: vai lá e repreende Saul. E diz aqui no versículo 15, no capítulo 15, no versículo 22: porém Samuel disse: tem porventura o seu tanto prazer em holocausto, sacrifício, como que se obedeça a palavra do Senhor? Esse que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, né? De carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar é como iniquidade de idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, o que aconteceu aqui, amados? Obedecer de coração na palavra de Deus é melhor do que qualquer forma exterior de adoração, serviço a Deus ou abnegação pessoal. O pecado de Saul foi seguir o seu próprio conceito do certo acima da revelação bíblica. Então, eu costumo dizer isso, tem até uns vídeos que eu tenho também, que diz assim: visões de Deus. Acho que passou do volume 35, que foram revelações divinas. Embora eu falo lá nos vídeos que não colocamos experiências, revelações acima da palavra, tá?
Aí eu vou explicando lá que todas as visões que eu falei ali, cada volume ali, né, visões que Deus me deu, aí você traz aqui para dentro, tá bom, irmão? É assim que funciona, eu aprendi assim. Então, o que acontece? Deus falou assim, olha, destrói os amalequitas. O que Saul fez? Deixou o rei Amaleque com vida, né? Pegou o despojo. Então, tem muita gente assim na sua congregação. Você conhece muita gente assim que tem o conceito do certo? Eu acho. Para mim é assim, muitas das vezes fora da revelação bíblica. Tem um monte, né? Então, muitas das vezes é esse aí que vai te perseguir. É esse aí que vai nos perseguir. Deu para entender? Essa é a realidade. É esse que fica enciumado. É esse que faz de tudo para você parar, de você desanimar, né? Porque fica indignado como Deus te usa, como Deus te opera através de você, como instrumento, como vaso na mão do Senhor. Aqui, ele foi repreendido. E Deus falando através do profeta, oferecer sacrifício, ovelhas, serviço para Deus é melhor, é mais importante do que se obedeça a tua palavra. Então, a rebelião contra a palavra de Deus é isso, né? Esse pecado, né, será também a base da apostasia final predita para o período que de pronto precede a volta de Jesus à terra. O culto, a oração, o louvor, os dons espirituais, o serviço a Deus não tem valor aos seus olhos se não forem acompanhados pela obediência explícita a Ele e aos seus padrões de retidão. Então, não adianta você fazer social, você abrir um monte de congregações, você fazer visita, se isso não estiver acompanhado com obediência à palavra verdadeira de Deus, né? Obedecer ela como é para ser obedecida. Então Saul obedeceu em parte e achou que Deus ia receber o seu sacrifício, porém Deus não tinha se agradado e ele achando que Deus ia ficar muito feliz. Então, por esse detalhe, né, Deus rejeitou Saul. A rejeição de Saul como rei e a consequência de rejeição à sua casa não significam que Deus rejeitara para sempre a Saul como pessoa, embora o cargo de Saul como rei jamais fosse restaurado. Contudo, ele poderia ser perdoado e ter comunhão com Deus como salvo, mediante arrependimento sincero e submissão ao Senhor. Esse mesmo princípio verifica-se no novo concerto. Um líder espiritual que vem a fracassar moralmente, daí ser permanentemente reprovado por Deus para exercício do seu ministério espiritual, pode contudo obter pleno perdão, usufruir a salvação e a comunhão com Deus, caso se ele se arrepender. E quando há arrependimento sincero, há perdão, amados. Aí o que acontece? Por ele não obedecer a Deus verdadeiramente a sua palavra, quer dizer, ele foi, né, levantou um altar para si, né, fez conforme o conceito dele de certo, não como Deus ordenou. Então Deus se agrada de obediência, queridos. Então esses que não obedecem a Deus verdadeiramente e a sua palavra, muitas das vezes eles são perseguidores, são que têm ciúmes, entendeu? Fica indignado, se levanta, persegue. Ele perseguiu muito a Davi, fortemente, né? Aí no final ele foi, o que aconteceu? Se matou. Desobediência, né? Nós sabemos que o que separa o homem de Deus é o pecado, que faz separação entre vós e o vosso Deus. E Deus se agrada de obediência. Deus tem promessa na minha e na tua vida, sim, vai se cumprir, sim. Mas quando a gente estiver sempre na obediência do Senhor, na palavra, no querer de Deus, então se cumpre. Porque Deus, ele promete e cumpre. Ele é fiel. E às vezes, você pode estar sendo perseguido, pode ter um inimigo aí que está atrás de você, tempo lutando, mas o Senhor é contigo. Não vai prevalecer, mas já é mais um texto te preparando, querido,
para você, o gatinho lá atrás, ó, para você ficar alerta e olhar somente para Jesus, porque esses tais, eles aparecem no nosso caminho, os perseguidores, né? E muitas das vezes esses perseguidores, eles têm essa, né? Eu acho que eu estou certo, não pratica a palavra até uma parte, a outra parte não pratica, e o diabo entra, eles tornam perseguidores daqueles que realmente praticam a palavra. Não lemos que quando Davi tocava, o espírito mal saía, ele com a lança ele tentava encravar em Davi, né? Então ele perdeu muitas coisas por desobedecer a Deus e fazer da sua própria vontade. Então seja feita a tua vontade. Então a vontade é do Senhor, nós somos servos. Deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir, porque a vitória é certa. Tá bom, amados? E olha onde o gatinho foi dormir, olha ele lá, o pretinho. Glória a Deus, ele fica conosco aqui na igreja. Olha lá, está dormindo. Tá bom, amados? Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida e que você venha deixar o seu comentário aí. Então está sendo perseguido? Não estranha não. Fica desanimado, vou largar a igreja, vou parar com a congregação, vou parar de evangelizar, não vou mais, vou falar com o pastor, vou entregar minha carteirinha. Entregar a carteirinha o quê, meu irmão? É para tu fazer a obra agora. Deixa ele na mão de Jeová, que Deus que vai, né, cobrar, porque do Senhor é vingança. Amém? Então deixa Deus trabalhar agora. Perseguição vamos ter. Então fique preparado, revestido da armadura, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Seja guerreiro como Davi. Davi foi um guerreiro, né, segundo o coração de Deus. Então, vamos pegar os exemplos bons aí para ser seguido, tá bom? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Amém.